irmãos. Bom dia para vocês que vão me assistir nessa quinta. O evangelho dessa quinta está em São João, capítulo 16, versículos do 16 ao 20. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do evangelho de Jesus Cristo, segundo João. Glória a vós, Senhor. Ainda um pouco de tempo e já não me vereis, e depois mais um pouco de tempo e me tornareis a ver, porque vou para junto do Pai. Nisso, alguns dos seus discípulos perguntavam uns aos outros: que é isso que ele nos diz? Ainda um pouco de tempo e não me vereis, e depois mais um pouco de tempo me tornais a ver? E que significa também, eu vou para junto para o Pai? Diziam então, que significa este pouco de tempo? De que fala? Não sabemos o que ele quer dizer. Jesus notou que lhes queria perguntar e disse-lhes: perguntais uns aos outros acerca do que eu disse. Ainda um pouco de tempo e não me vereis, e depois mais um pouco de tempo e me tornareis a ver? Em verdade vos digo, a vez de lamentar e chorar, mas o mundo se há de alegrar, e a vez de estar triste, mas a vossa tristeza se há de transformar em alegria. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Irmãos, esse evangelho aqui vem nos falar aqui dois tópicos principais. O primeiro tópico principal é que quando Jesus fala aqui, ainda um pouco de tempo e já não me veis, e depois mais um pouco de tempo e me tornareis a ver. Os discípulos ficaram sem entender o que significava isso. Jesus queria dizer o quê? A ressurreição. Jesus já queria preparar o coração dos discípulos para a sua morte e ressurreição na cruz. Que esse pouco de tempo e me tornais a ver era o quê? Era o pouco de tempo que Jesus... Esse pouco de tempo e não me tornais a ver, queria dizer o quê? Era o pouco de tempo, os 3 dias que Jesus ia morrer, ia ficar sepultado sem fazer nenhuma obra. E depois, mais um pouco de tempo e me tornais a ver, queria dizer o quê? A ressurreição de Cristo. É a mesma coisa de nós, irmãos. Nós não devemos que ficar triste. Os discípulos aqui, quando Jesus falou, eles ficaram tristes. E também quando Jesus falou aqui, e os discípulos ficaram sem entender que o que significava também que eu vou para junto do Pai. Quando Jesus falou que ele deveria ir para junto do Pai, os discípulos ficaram sem entender, ficaram tristes. A mesma coisa de nós. Nós devemos que acolher, nós não devemos que ficar triste, mas nós devemos que ficar alegre. Que esse tão pouco de tempo que Jesus vai ficar com nós é o quê? É que ele deve morrer na cruz pelos nossos pecados. Mas tão pouco de tempo nós vamos ver ele, é o que? É a sua ressurreição, é a sua vitória, que ele vai vencer a morte, vai vencer o pecado e o inimigo. É a mesma coisa de nós. Nós devemos que não ficar triste, mas ficar alegre. Que Jesus, ele vai morrer na cruz pelos nossos pecados, mas ele vai ressuscitar na nossa vida. Ele vai ressuscitar na nossa vida. Nós devemos que já com essa mente, já ficar prontos pela morte de Cristo na cruz, mas ficar prontos também pela sua ressurreição na nossa vida. Nós devemos que já ficar prontos para acolher Jesus na ressurreição na nossa vida e no nosso coração. Jesus, ele vai ressuscitar na nossa vida, mas nós devemos que acolher. Ele logo falou aqui que os discípulos ficaram sem entender o que é esse ir para junto do Pai. É o que? Ele deve ir, igual essa última leitura que eu falei para você nessa última semana, acho que foi a leitura dessa quarta que eu li para vocês, que Jesus falou que ele era obrigado a ir para junto do Pai para ele mandar o seu Paráclito, que é o que? O Espírito Santo para nós. É a mesma coisa que Jesus, ele deve ir para junto do Pai. Mas ele vai estar aqui de carne, ele não pode estar de carne e osso igual os discípulos, mas ele vai estar aqui com o Espírito Santo no nosso meio. Ele vai ressuscitar no último dia e ele vai estar com o Espírito Santo no nosso meio. Não vamos deixar essa tristeza tomar de conta, mas vamos colocar em mente que
Jesus Cristo, Ele vive, Ele ressuscitou dos mortos, Ele agora está vivo no nosso meio através do Espírito Santo. Ele venceu a morte, venceu o pecado, Ele agora está aqui ressuscitado no nosso meio. O segundo e último tópico principal que Jesus nos fala é no versículo 20 que Ele fala aqui: em verdade vos digo, a vez de lamentar e chorar, mas o mundo se há de alegrar, e a vez de estar triste, mas a vossa tristeza se há de transformar em alegria. Ou seja, nós devemos estar tristes, mas o mundo vai alegrar com a ressurreição de Cristo. É a mesma coisa, nossa tristeza, nós pode estar triste, nós devemos que ficar alegre com a ressurreição de Cristo. Por quê? Porque nós devemos que ficar alegre com a ressurreição de Cristo e que Ele deve ir para o céu, porque nós devemos que alegrar, porque Ele indo para o céu, Ele vai vencer a morte. Ele venceu a morte, Ele venceu o pecado e Ele venceu o inimigo. Nós devemos que alegrar que Ele vai para junto do Pai, porque nós não podemos estar aqui vendo Ele de carne e osso, mas Ele vai mandar o Paráclito, que é o Espírito Santo. Ele está aqui agora no nosso meio com o Espírito Santo e com o seu Pai daqui do nosso lado, para nos ajudar a vencer todo o pecado, vencer o ódio, o orgulho, vencer os problemas da vida, vencer os problemas do mundo. Ele ressuscitou dos mortos. Nós devemos que ficar alegre, que Jesus vive. Ele agora está vivo no meio de nós, com o seu Pai aqui vivo no nosso meio. E que Ele agora ressuscitou. Ele agora aqui está com o seu Espírito Santo vivo no nosso meio. E que Ele vai nos ajudar a vencer também as mortes da nossa vida, ajudar a vencer o pecado, ajudar a vencer a morte na nossa vida, ajudar a vencer a morte que é a falta de fé, não deixar a nossa fé morrer, nem a nossa fé acabar morrendo, nem a nossa confiança morrer, nem a nossa sabedoria morrer, mas sim ajudar a vencer. Então é isso que o Evangelho hoje vem nos ensinar. Ficais alegres. Jesus, ele vai ficar um pouco tempo longe de nós, que é na hora da sua sepultura, mas ele vai estar tão pouco tempo que é a sua ressurreição, e ele agora vai para junto do Pai. Ele só vai ficar pouco tempo com que ele agora está junto do Pai, mas ele vai estar aqui junto com nós, com o seu Espírito Santo agora no nosso meio. Ele vai estar junto de nós, mas de um modo invisível, que é através do Espírito Santo. Amém, irmãos? Ave Maria, cheia de graça, ora convosco. Bendito sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Nossa Senhora Aparecida, rogai por nós. Deixa o like aí quem deixou, se inscreve no meu canal que não é inscrito, ativa o sininho para receber os vídeos diários da Palavra de Deus. E um bom dia para vocês que vão me assistir nessa quinta. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado nossa Mãe Maria Santíssima.